Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal onde você aprende como sobrar dinheiro no final do mês, sem sacrifícios e mesmo que esteja num caos financeiro. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar do principal vilão nas suas finanças e o que te impede de sobrar dinheiro: o banco. Então vem comigo. Antes de começarmos, nós precisamos de entender como é que o banco faz dinheiro. Ao contrário do que a gente imagina, o banco não tem lá uma máquina para imprimir dinheiro, para emprestar dinheiro, para fazer os seus depósitos. Então o banco faz dinheiro da seguinte forma: todo o dinheiro que você e eu temos lá parado, tanto na conta corrente como na poupança, ou também aquele dinheiro que nós temos lá investido, o CDB ou qualquer outro produto que o banco nos fala que é um investimento, então o dinheiro pega nesse dinheiro, ele nos remunera a zero no caso de uma conta corrente, remunera a 0,5 no caso de uma poupança ou um pouquinho mais se for um CDB. E ele nos remunera por a gente ter lá o dinheiro e ele pega nesse dinheiro e vai emprestar a outras pessoas, seja financiamento de casa, financiamento de carro, o próprio cartão de crédito, cheque especial, qualquer dívida que a gente tenha ao banco. E claro que ele não nos cobra só o 0,5 que está remunerando a pessoa que deixou lá o dinheiro parado. Claro que ele remunera a 10, 15% ao mês e é com base nessa diferença que ele faz o lucro. O banco pega o dinheiro emprestado e ele remunera e depois e cobra muito mais. E essa diferença é o lucro. Então, o dinheiro da conta corrente, por exemplo, ele pode emprestar o cheque especial a 45% ao mês. Também o banco faz dinheiro vendendo serviços e seguros. Então é muito importante que você entenda que a sua relação com o banco, o meu relacionamento com o banco, é estritamente uma relação comercial. O banco é uma empresa com acionistas, tem que dar lucro para dividir com os acionistas e tem como único objetivo dar lucro. E como é que as empresas dão lucro? Tendo funcionários muito bem treinados com metas e objetivos. Eu não estou falando aqui mal dos bancos, eu não estou falando mal do capitalismo, das empresas que têm que dar lucro. É assim que funciona a sociedade. Eu estou apenas alertando que você entenda que o nosso relacionamento com o banco é uma relação comercial, que o gerente do banco tem como função trazer mais lucro para a sua entidade empregadora, neste caso o banco, e não ser seu amigo, ajudar você a controlar as finanças ou se estar preocupado se lhe sobra ou não lhe sobra dinheiro no final do mês para você pagar as suas despesas. Tenho uma história para vos contar. Recentemente eu tinha uma aluna que tinha uma dívida grande para um banco. Bom, na verdade descobri depois que a dívida não era assim tão grande. Era uma dívida de aproximadamente 1000 e poucos reais que de repente, por causa de um financiamento e de outro refinanciamento e de outro refinanciamento, ele acabou por virar em 20.000 reais. Bom, essa aluna me pediu ajuda e eu disse-lhe para ela ir ao banco pedir o contrato. Primeira ilegalidade que o banco fez foi, obrigou ela a assinar os papéis, disse que era melhor, ela estava desesperada, aceitou, mas não lhe deu a cópia do contrato, o que é uma ilegalidade, pois está previsto na lei que o banco tem que nos dar
uma cópia do contrato. Bom, depois de ela muito insistir, porque eu estava acompanhando ela pelo telefone, o gerente do banco diz que tem o sistema indisponível. Ela teve que voltar lá 1, 2, 3 vezes, um cansaço e um desgaste mental imenso, e acabaram por lhe dar a cópia do contrato. Você acha que acabou por aqui? Não, não. Deram-lhe a cópia do contrato e apareceu lá no extrato da conta R$10 para imprimir a cópia do contrato que a lei obriga o banco a dar. Bom, lá veio com a cópia do contrato, eu ajudei ela e fizemos uma contraproposta ao banco, tentar negociar. O que é que o era impossível. Porquê? Porque ele é apenas um funcionário de primeira linha com poderes limitados, ao contrário do que nós imaginamos que o gerente do banco tem ali todo o poder, todo o interesse em nos ajudar. Não é verdade, nem tem todo o poder, muito menos o interesse em nos ajudar. E o gerente do banco disse que era impossível. Beleza. Tentámos fazer a portabilidade da dívida, ou seja, levar aquela dívida para um outro banco que nos cobrasse menos essa minha aluna, e que é algo que também está previsto na lei. E o que é que o banco disse? Que essa modalidade não existia. Bom, depois de uns meses de muito desgaste e de muita humilhação para esta aluna, nós tivemos que acionar PROCON, que defende o consumidor, e o Ministério Público para nós conseguirmos resolver esta situação desta aluna. É importante que você entenda isso, que o banco não é seu amigo. O banco, o gerente do banco não é seu educador financeiro. A gente não vai lá pedir ajuda. Nós, quando temos uma dívida ao banco, nós temos que estar cientes das nossas responsabilidades e dos nossos direitos, porque não é o banco, que sabe muito bem da lei, que o vai informar você dos seus direitos. É por isso que eu digo sempre que quando você precisa de ir ao banco negociar, tem que já estar bem ciente dos seus direitos, pois é uma conversa muito desigual. De um lado nós temos o gerente que sabe tudo o que pode fazer e não pode fazer, e do outro lado tem você, eu, pessoas comuns que não estão cientes dos seus direitos e que vão lá simplesmente pedir ajuda. E o banco não tem responsabilidade nem vontade de o ajudar. Então, quando você precisar de ir ao banco negociar qualquer dívida, você esteja ciente dos seus direitos, ciente do que aconteceu até chegar àquela situação e ciente de como é que a lei o protege para você negociar as suas dívidas. Acima do banco, que é apenas uma empresa privada, existem leis e existem órgãos fiscalizadores. Então você precisa de ter conhecimento na negociação da dívida para não ir lá pedir ajudinha a quem não o quer ajudar, mas para ir lá reclamar os seus direitos. Então, fique atento, adquira conhecimento, fique ciente dos seus direitos, porque educação financeira também é conhecer os seus direitos. E sem mais, vamos falar das 8 situações que o banco faz ali uma pegadinha ou faz situações que não são legais ou não estão autorizadas. Bom, primeira é a cobrança indevida. Nós, quando temos uma dívida ao banco, a função do banco não é depois andar atrás de nós para cobrar essa dívida. O banco nem tem estrutura para cobrar dívidas. Então, normalmente, essas empresas que
têm dívidas, os bancos, as lojas, os cartões de crédito, ao final de muita ameaça, eles acabam por vender essa dívida a uma empresa de recuperação de crédito. Funciona assim. Imagine que eu tenho uma dívida de R$100 ao banco. O banco tenta pagar os meus R$100, eu digo que não tenho, e então o que o banco faz é vai vender essa dívida a uma empresa, uma terceira empresa que faz recuperação de crédito, imagine por R$50, e a partir daí eu passo a lidar com essa empresa. E vocês julgam que eles vão me cobrar esses 50? Não, vão cobrar 100, vão cobrar 150, vão cobrar 200, mas eu neste momento deixei de dever ao banco e passo a dever a essa empresa de cobrança que comprou a dívida do banco. Bom, imagine que, como muitas vezes acontece, a determinado momento você consegue juntar o dinheiro e consegue chegar a um acordo que é vantajoso para você. Você aceita a negociação pelo telefone, vai lá, paga. E o que é que acontece? Muitas das vezes essa empresa não comunica ao banco que já recebeu de mim, de outras pessoas endividadas, e o banco continua cobrando. Eu continuo negativada em relação ao banco. Então, o conselho, se você estiver negociando com uma empresa terceirizada de cobrança de dívidas, é que peça à empresa da negociação que lhe envie o contrato por escrito, por e-mail, por carta, de qualquer forma que você fique com um comprovante. Não acredite só na negociação pelo telefone, e não aceita só conversa pelo telefone. Exija por escrito. E o segundo cuidado antes de ir pagar é confirmar que o banco, ou com o banco, que aquela empresa está autorizada, porque também tem aí muita malandragem e muita gente que sabe que a gente devia, acaba por fazer essa ameaça e não estamos pagando a empresas legais. Beleza, você recebeu a negociação por escrito, você conseguiu pagar, então a seguir envie o comprovante para a tal empresa de negociação de dívidas e envie também para o banco. Porque se a empresa se esquecer de comunicar com o banco, o que infelizmente acontece muitas vezes, pois eles já têm lá o dinheiro deles, então você tem mais uma prova que avisou o banco, que o banco está ciente que você pagou a dívida, e a partir daí, se o banco continuar a cobrar, já não está agindo de boa fé. Então, cuidado com as cobranças indevidas. Bom, segundo pegadinha que o banco nos faz e que nos impede de sobrar dinheiro, pois a gente fica com maior descontrole financeiro, é ativar automaticamente o cheque especial com uma taxa absurda de 20% ao mês. Então você até tem as finanças mais ou menos controladas, está lá na sua vida, e só porque passou no débito 10, 20, 50 reais, porque achava que ainda tinha lá o dinheiro e não foi consultar o saldo, de repente você entra no cheque especial, algo que você nem pediu. É muito abuso, considerando que é 20% ao mês. É um juro maior até do que a agiota. É um dos taxas de juro maiores do mundo. Então, para evitar cair nesse cheque especial e estar a pagar esse absurdo de taxa de juro, vá ao banco, não é pelo call center, não é pelo aplicativo, e
assina um documento dizendo que não quer mais o cheque especial. Já foi um abuso ele ter sido ativo e ter sido, inclusive, dado ou vendida a ideia que era uma coisa especial, mas o cheque de especial só tem o juro que o banco ganha. Então, se proteja e já cancele o cheque especial no próprio banco. Bom, terceira pegadinha que o banco utiliza para evitar que a gente sobre dinheiro, que a gente tenha as nossas finanças controladas, são os juros abusivos. E você tem várias dívidas, tem uma dívida do cartão de crédito, uma dívida de cheque especial, uma dívida de um financiamento, e aquilo já está ruim. E de repente o banco chama com um sorriso, talvez até um cafezinho, e bora juntar tudo a 130% ao ano, um prazo muito maior e um juro muito maior. Bom, o Código de Defesa do Consumidor é claro, é considerado juro abusivo aqueles que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, quando está muito acima da média do mercado. E naturalmente que quando eles pegam em várias dívidas que já têm lá juros calculados e juntam todos num outro a 130% ao ano, aí vira uma dívida impagável e o Código de Defesa do Consumidor defende o consumidor. É o banco que está sendo abusivo. E é por isso exatamente que a maioria das dívidas corriqueiras de cheque especial ou de cartão de crédito nem chegam a ir a tribunal, pois quando o juiz vê aquelas taxas de juro umas em cima das outras, umas calculadas sobre as outras, considera logo que está juro abusivo. Entendo agora porque é que a maioria das dívidas não chega a ir a tribunal, excepto, claro, se for aqueles valores 100 mil reais, meio milhão de reais, aí sim já compensa ir ao banco. Mas o banco também não costuma colocar juros abusivos nesses valores tão elevados. O que ele coloca é juros abusivos nestas pequenas quantidades que para nós não são pequenas, são imensas. Bom, quarta forma que o banco utiliza para que a gente descontrole nas finanças e por isso não sobra dinheiro no final do mês, porque a gente está numa luta desigual com os bancos, é a chamada TAC e TEC. Parece até nome de boneco de desenho animado, mas é verdade. TAC e TEC. TAC, que é a taxa de abertura de crédito, e o TEC, que é a taxa de emissão de carnê. Está claro também, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que são ilegais e devem ser devolvidas aos clientes. Quando você vai pedir um crédito, vem lá uma TAC que já está considerado ilegal. Então acontece duas coisas. Primeiro, a maioria das pessoas não sabe que essa taxa é ilegal e os bancos continuam cobrando. Depois, o Superior Tribunal de Justiça mandou devolver a quem já foi cobrado e a maioria dos bancos não fez isso. Então, verifique se você tem algum financiamento, veja no contrato se tem lá alguma TAC ou TEC e reclame com o banco, pois esse dinheiro já era para ter sido devolvido e não poderia ser cobrado mais. Eu vi um contrato muito recente de 2 semanas onde aparecia lá a TAC, e a TAC era aproximadamente 11% do valor financiado. É muito dinheiro, mas depois ainda tem os juros, ainda tem outras taxas, ainda tem seguros. É muito dinheiro que o banco nos está tirando porque sabe
que nós não temos conhecimento dos nossos direitos. Bom, o quinto exemplo de que o banco não nos ajuda a ter as finanças controladas e para isso sobrar dinheiro no final do mês é sempre aquele cartão de crédito não solicitado. Também está claro que para os tribunais que o envio do cartão de crédito, mesmo que bloqueado, sem o consumidor pedir, que ele caracteriza uma prática comercial abusiva. E não só é proibido, como o consumidor ainda pode pedir indenização por danos morais. Então, se você recebeu algum cartão de crédito na boa vontade, porque o banco achou que você era muito especial, mesmo que esse cartão venha bloqueado, isso é uma prática abusiva, considerada pelo tribunal e que inclusive você pode pedir indenização por danos morais. O banco só está esperando que você tenha aí uma dificuldade maior para ir lá pagar no cartão. A sexta prática que o banco faz ilegal no nosso relacionamento consumidor-banco é o abuso na cobrança. E todas as pessoas que deveram ou devem ao banco sabem o quanto os bancos podem ser abusivos na cobrança. Está bem claro na lei aquilo que os bancos podem ou não fazer na cobrança das nossas dívidas. Ligar em horários absurdos. Anabela, o que é isso de horários absurdos? Bom, para cada região do país, que é diferente, existe um horário que a lei permite que a gente receba chamadas do call center. Existem, por exemplo, determinadas regiões que não permitem nunca ao sábado, existem regiões que permitem até sábado, até ao meio-dia, existem regiões que permitem até às 8 da noite, outras até às 9. Então, fora desse horário que está definido na sua região, se o banco ligar, é considerado um horário absurdo e um abuso na cobrança. Então, se isso aconteceu com você, marca, registre lá o horário da ligação, o print screen e procure a Procon, que defende o consumidor exatamente destes absurdos. Segundo, dentro desta situação de abusos em cobrar, expor o devedor espalhando por aí que aquela pessoa lhe deve. Normalmente o banco faz isso quando a gente vai lá ao banco negociar e ele diz, não, endividados é ali naquela mesa. E se tiver lá escrito negociação de dívidas, então já é considerado para a lei uma exposição ao devedor. Depois, naturalmente, o banco não pode fazer ameaças ao devedor, nem aquelas ameaças subtis de que, porque o banco vai lhe tomar a sua casa. Não é assim que as coisas funcionam. E o que o banco pode fazer é relembrar o que está no contrato esse que, como já vimos aqui, infelizmente, a maioria das vezes, eles nem deram ao consumidor e só por isso já seria motivo de anulação. Bom, dentro ainda destes abusos que os bancos cometem, é inventar taxas, juros e multas que não existem. Porque como você não pagou no dia 3, agora no dia 4 vai pagar mais esta taxa, mais esta taxa, mais esta taxa, e aquilo de repente vira um total descontrole financeiro. Vamos lá. Quando a gente faz um contrato com um banco,
tem que ficar lá escrito as datas de pagamento, a forma de pagamento, se o banco pode ir lá tirar na nossa conta ou se sou eu que faço um TED, e também tem que ficar lá claro quais são as multas ou as penalizações que vai acontecer no caso de eu não pagar. O que não pode acontecer é, se eu não pagar, de repente aparecerem taxas e multas e outras taxinhas que não estavam definidas no contrato. Ok? Depois, e esta é preciso ter muito cuidado, o uso de linguagem chula, obscena, violenta, insultos. Lembram-se que eu falei que o banco vende a sua dívida a empresas de recuperação de crédito, que também têm metas de recuperação de crédito, também têm lá pessoas. E existem pessoas muito boas, existem pessoas que não têm os mesmos valores do que eu, do que você, e que querem, para bater as metas, utilizam uma linguagem que não é correta e não está autorizada pela lei. É importante que você entenda, você deixou de assumir um compromisso financeiro, não virou bandido, não virou marginal de um dia para o outro, e a lei defende a forma de tratamento. Outra coisa que acontece muito é quando alguém que nos liga se finge ser advogado oficial da justiça para coagir o devedor. Bom, só nessa chamada, se isso acontecer, são violadas logo 3 ou 4 leis. Então, garanta, se ele é advogado, peça onde é que ele está registado, confirma se ele é oficial de justiça, tem que se identificar como oficial de justiça e tem que o fazer prova, porque pessoas, a garotada toda, que está lá no call center para recuperar, para bater as metas de recuperação de crédito, não podem, é proibido por lei e tem penalização para a pessoa e para a própria empresa. Eles não podem fingir ser advogados oficial de justiça, senão daqui a pouco vira tudo uma grande bagunça. E finalmente o último, que eu achava que não acontecia, mas infelizmente eu vi numa aluna, que é enviar correspondência que se identifique que trata de uma cobrança de dívida. Neste caso, era de uma empresa já de recuperação de crédito e vinha lá escrito no envelope: terceira tentativa de recuperação de dívida. Tudo isso é ilegal, é considerado abuso na cobrança e tudo isso coloca cada vez mais a lei do seu lado. Você tem a lei do seu lado, você só precisa de saber quais são os seus direitos. Não se esqueça que acima do banco, que é uma instituição privada com o objetivo de dar lucro, existem leis e órgãos reguladores a quem você pode reclamar os seus direitos, só precisa de os conhecer. Bom, sétimo abuso que os bancos tentaram fazer comigo é cobrar seguros para caso de clonagem ou furto. Vamos lá. O responsável pela segurança digital do banco é o banco. Então, se o cartão foi clonado, a culpa é do banco. E é o banco que tem que devolver o dinheiro, mesmo que eu não tenha qualquer seguro. O mesmo para um furto. O banco tem que me dar a possibilidade de eu conseguir cancelar aquele cartão num tempo útil. O que acontece é que se tiver um assalto, por exemplo, na sexta-feira à noite, no sábado, e eventualmente aquilo só processa na segunda ou na terça-feira e, entretanto, muito do estrago já foi feito. Então, clonagem e furto é responsabilidade do banco e você não precisa de ativar nenhum seguro
para se proteger disso. Isso é muito utilizado. Tentaram vender-me recentemente. E finalmente a última pegadinha que os bancos utilizam para que a gente descontrole as finanças e que por isso não nos sobra dinheiro no final do mês, é a famosa venda casada. Eu vou ao banco pedir um serviço e o banco sim diz que me dá aquele serviço, mas está condicionado à contratação de um outro serviço, de um outro seguro, de um outro plano. Muitas das vezes isso nem é prática do banco, porque o banco sabe o quanto isso é ilegal. Muitas vezes isso é prática do próprio funcionário, que, como eu vos expliquei no início, tem metas para bater e alguém lhe deve ter dado a meta de fazer aquele serviço. Então, o que eu queria hoje vos trazer é um grande alerta. Muito cuidado se você tem dívidas ou conhece alguém com dívidas. Antes de ir para o banco, você precisa de entender os seus direitos, porque o banco não é seu amigo. O banco é uma empresa que tem o objetivo de dar lucro e você precisa de ir lá reclamar os seus direitos e não pedir ajudinha ao gerente do banco, que não está nem aí para o relacionamento que tem com você, que é apenas um relacionamento estritamente comercial. Também não se esqueça que o banco não é quem manda tudo. Acima do banco existem leis e existem órgãos reguladores. E finalmente a última mensagem: educação financeira também passa por conhecer os nossos direitos financeiros, para nós não ficarmos nas mãos de quem tem mais dinheiro, mais poder e mais conhecimento do que pessoas comuns como eu e você. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se conhece alguém que está passando ou vai passar aí por uma negociação, lhe envia este vídeo para que essa pessoa possa estar ciente do que é que consiste o relacionamento com o banco, que é meramente comercial, e estar ciente que precisa de conhecer os seus direitos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!